Você já parou para pensar no que acontece quando uma empresa tem seus dados confidenciais roubados? Imagine, por exemplo, um hospital tendo seus sistemas invadidos e perdendo acesso a informações vitais dos pacientes. Ou então, uma loja virtual sendo paralisada por um ataque cibernético, impedindo as vendas. Esses são cenários reais, que têm impacto direto não só nas empresas, mas também na vida de muitas pessoas. Agora pense, quem está por trás de proteger essas informações e prevenir esses ataques? Este é o profissional de segurança da informação, alguém que entende como garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados em qualquer ambiente digital. Nessa disciplina, vamos abordar os conceitos principais, como o ciclo de vida das informações, identificação de ameaças e as normas globais de segurança. Além disso, discutiremos boas práticas, como o gerenciamento de senhas, proteção por criptografia e gestão de riscos. Esses conhecimentos vão te preparar para entender como proteger dados, sistemas e redes em diferentes contextos organizacionais. No cenário atual, os dados são o recurso mais valioso para empresas, governos e até para você. Mas isso os torna alvos de ataques cada vez mais sofisticados. Entender como garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações é crucial para evitar perdas financeiras, danos à reputação e até riscos à segurança de pessoas. Além disso, as demandas por especialistas nessa área só crescem, especialmente em setores que lidam com tecnologia e dados sensíveis. Ao longo desta disciplina, você vai adquirir uma base sólida que pode ser aplicada de forma prática em diferentes contextos. Olá! Nesse vídeo, farei uma introdução aos princípios da segurança da informação e o ciclo de vida da informação. É muito provável que você já tenha ouvido falar sobre o assunto segurança da informação. Em especial, no período da pandemia do novo coronavírus, nós passamos a utilizar muito mais os serviços eletrônicos. E é claro, ao mesmo tempo que isso foi muito bom para a sociedade, também tivemos diversos problemas. Pois criminosos se aproveitaram principalmente da falta de conhecimento de muitos usuários para aplicar golpes. Muitos desses golpes são bem conhecidos. O que os criminosos fazem é apenas dar uma nova cara para eles para enganar as vítimas. Vamos ver alguns dos principais golpes que foram aplicados. Tá? Aqui nós selecionamos apenas alguns para a gente ter uma noção. Certamente esse número aqui é muito maior que esse aqui, tá? Então vamos aqui destacar uns. Esse, o do boleto falso, quem aqui já não ouviu falar sobre isso, né? Ou talvez até já tenha sido vítima disso. Você está na sua casa e de repente ali você recebe um boleto com todos os seus dados, perfeito, tá? Quando você paga, de repente você descobre depois que o dinheiro foi para um canto que você jamais imaginou, tá? E a sua conta lá continua existindo, tá? Então isso aqui é um problema que aconteceu com muita frequência e eles realmente fazem isso muito bem feito. Eles geram código de barras e tal, tá? Outro também, assim, que está acontecendo com muita frequência, tá? Esse aqui, via SMS. De repente, você recebe ali uma mensagem com várias informações que realmente parecem ser muito verdadeiras sobre você. Pede, de repente, para você fazer uma atualização do seu celular, por exemplo, do seu sistema. E aí, o que acontece, né? O criminoso, ele começa a acessar o seu celular, tá? O seu smartphone, e começa a ter acesso total. Entra lá na tua conta, tira teu dinheiro. É uma coisa, assim, realmente que aconteceu com muita frequência também, né? Nesse período aí. Perfil falso é um problema constante, inclusive isso aqui já é um problema antigo, tá? E ainda hoje em dia ele funciona com bastante frequência, né? Os criminosos usam isso aqui, onde eles assumem o perfil de uma pessoa autêntica, tá? Arranja amigos, por exemplo, numa dessas redes sociais, cria todo um cenário que parece que realmente você está falando com uma determinada pessoa e, de repente, né, você está falando, na verdade, com um criminoso, tá? Outro problema, assim, que aconteceu com muita frequência, né? Esses aqui, inclusive, tem alguma semelhança entre eles, tá? Dos investimentos falsos, tá? Aqui, e marketing multinível, né? Ou seja, isso aqui aconteceu com muita frequência, assim, as pessoas caem no golpe da pirâmide financeira, tá? Muitas promessas, você vai ganhar acima do mercado e quando você vê, de repente, simplesmente seu dinheiro evaporou. Você não tem mais nem com quem falar, tá? Outro problema muito comum, esse aqui do golpe do emprego, tá?
Esse aqui, os bandidos, eles entram em contato com as pessoas, passam determinadas informações, assim, olha, aqui você tem uma vaga tal, assim, a pessoa está precisando, parece uma coisa excelente, mas aí cobra uma determinada taxa. A pessoa vai lá, paga essa taxa e depois, o que ocorre, né? Assim, era tudo falso. Tá? Outro problema, golpe de suporte técnico. Aí chega lá o técnico e fala, olha, chegamos aqui para fazer um determinado conserto, fulano pediu. Ah, não, mas não tem aqui o pedido aqui. Ah, não, mas o pedido é urgente, tá? Você entra lá, pronto, tá lá. Aí acabou de dar acesso, né, também para bandidos. Outro golpe aqui do WhatsApp, assim, isso aqui acontece com uma frequência enorme, né? Você receber solicitações de pessoas se passando por outras pessoas, tal, pedindo dinheiro ou roubando dinheiro, tá? Páginas falsas, golpe de FGTS. Então, é um cenário complicadíssimo, tá? Então, o que todos esses golpes têm em comum é a exploração da falta de conhecimento da vítima. E é exatamente aí que você vai se diferenciar, pois aqui você vai aprender as boas práticas de segurança da informação. Vamos ver alguns dos assuntos que vamos estudar aqui, tá? Então, aqui, né, quando você for estudar aqui conosco, você vai aprender sobre, primeiro, o que é, né, dado e informação, você vai diferenciar isso, você vai entender, né, qual o valor realmente, né, desses aspectos aqui, ou seja, o que de fato isso aqui é tão importante. A gente escuta hoje em dia, o dado é o novo petróleo. Você vai fazer uma compra qualquer, hoje eles te pedem um CPF, tá? Para onde que vai aquilo ali? Ou seja, o que significa? O que realmente está sendo armazenado, tá? O que isso implica na nossa vida? Então, nessa disciplina, você vai aprender isso aqui, nesse assunto aqui, né? A gente vai estudar isso aqui, tá? Você vai entender também o ciclo de vida da informação, que é extremamente importante. Ou seja, desde o momento que você gera a informação, tá ali, aí depois você, claro, você tem que armazenar isso aqui, tá certo? E em um dado momento você vai fazer um processamento desse dado, né? Para gerar a informação, tá? Isso aqui pode, enfim, isso aqui desenrola em vários outros aspectos, para chegar até o conhecimento, né, a experiência, a maturidade, tal. E, claro, o próprio descarte, tá? Então, assim, são questões que a gente trata aqui. E, obviamente, tá? Assim, a gente tem que se preocupar também com o quê? Os aspectos da segurança da informação. Então, aqui os dados chegaram e esses dados são extremamente importantes, mas o que a gente faz com esses dados? Como você garante realmente, tá, que eles vão ser utilizados da forma correta? E, claro, ainda aqui, né, nesse assunto aqui, a gente vai estudar a parte de segurança física, porque, enfim, obviamente, né, um tipo de crime que ocorre ainda com muita frequência, né? Ou seja, os bandidos invadem realmente os locais, né? Então, como é que a gente faz para se proteger em relação a isso, tá? A questão lógica, a lógica está mais relacionada exatamente ao aspecto de software, tá? O que o ambiente de tecnologia da informação tem que ter para nos proteger? E, obviamente, né, o aspecto de controle de acesso. Quem é que pode acessar determinado tipo de dado, tá bom? Ok. Então, quando você for estudar, tente trazer o conteúdo que você está lendo para o seu dia a dia. Tente responder as seguintes perguntas. O meu ambiente de trabalho trata os dados de uma forma segura? Eu utilizo alguma política de segurança para proteger meus dados pessoais e profissionais? Como é que eu posso ajudar as pessoas próximas com o que eu aprendi nesse estudo? A minha sugestão para você é: seja proativo, invista no seu conhecimento sobre princípios da segurança e o ciclo de vida da informação e pense em formas de aplicá-lo. Bem, agora é com você. Desejo que tenha ótimos estudos e faça a diferença com o que aprendeu. Até mais! Olá! Nesse vídeo, farei uma introdução às ameaças e vulnerabilidades à segurança da informação. Segurança da informação é um assunto bem recorrente, não é mesmo? Mas ainda assim, é cada vez mais importante, pois os ataques cibernéticos têm crescido em uma velocidade gigantesca. E eu gostaria de começar essa introdução contando uma história real que se aplica muito bem ao nosso contexto. No mês de agosto do ano de 2022, os sistemas da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro sofreram um ataque cibernético. Na prática, muitos sistemas simplesmente ficaram indisponíveis para os usuários. Por exemplo, o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas ficou inacessível para os usuários. Isso gerou um enorme transtorno, mas esse é só um exemplo de como todos nós estamos expostos a esses ataques. Os cybercriminosos têm diferentes motivações para cometer crimes. Assim, vamos ver uns exemplos dessas motivações dos cybercriminosos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui.
Primeiro, aqui são apenas alguns, né, dos objetivos deles, porque, infelizmente, essa lista é muito maior do que a gente está vendo aqui, tá? A gente só destacou alguns. Então, né, existem aqueles que simplesmente querem roubar os dados, tá? Obviamente, existem muitos objetivos disso aqui, tá? Na maioria das vezes, né, ou seja, o objetivo de roubar os dados é para depois assumir uma identidade, ou seja, a sua identidade, tá? Se passar por você, aí do nada você começa a perceber, ih, caramba, olha só, agora eu tenho aqui um empréstimo tal que eu nunca peguei, tá certo? Eu tô com a dívida, né? Ou você começou a comprar coisas que você nem sabe, né, do que está acontecendo ali e gera um problema enorme. Poxa, só recorrer e tal. A gente sabe que não é isso, assim, tão simples assim, tá? Então, isso aqui é um dos objetivos que ocorre com muita frequência, né? E em diferentes situações. Outro, esse aqui é bem direto, né? Ou seja, é roubar recursos financeiros, tá? Principalmente, assim, hoje em dia a gente anda com aplicativos, né, assim, no celular. Então, assim, você está andando ali literalmente, né, com a sua conta, né, ali no celular. E tem pessoas, infelizmente, que não têm cuidados, né, assim, ou seja, não andam protegidos, devidamente protegidos com senhas, né? E isso aqui é realmente uma situação extremamente perigosa, tá? Porque, obviamente, né, assim, os cybercriminosos, tá? Eles querem roubar também, né, assim, dinheiro, tá? Outro objetivo, né? Isso aqui é uma coisa muitíssimo perigosa, tá? E que ocorre muito em ambientes, assim, principalmente em política, tá? Enquanto tem muita concorrência, é destruir reputação, tá? Então isso aqui é uma coisa terrível, tá? Mas que também faz parte, né, dos ataques dos cybercriminosos, tá? Outro, causar danos materiais. Isso aqui é outro problema seríssimo, porque muitos sistemas são controlados através, né, sistemas reais ali, ou seja, onde você tem carros, tem aviões, né, fazendo transportes, deslocando material, deslocando pessoas, tá, que são controlados realmente por sistemas. E aí, se o cybercriminoso ele tem acesso ao sistema, claramente ele pode criar um problema gigantesco, né, assim, com danos materiais que pode levar até problemas, obviamente, né, para a vida, tá, riscos para a vida, tá. Tem o vandalismo, que é aquele pessoal que simplesmente quer fazer a bagunça, quer criar, né, uma situação de confusão, tá? Para protestar, às vezes, mas enfim, às vezes é simplesmente para pegar e destruir mesmo, tá? Que entra um pouco aqui na linha do caos, tá? Isso aqui é uma situação um pouco mais séria, obviamente elas estão correlacionadas, tá? Mas isso aqui é um pouquinho mais sério. Porque o caos é para criar realmente a confusão, né? E criou a confusão, é aí que os bandidos vão pegar e vão para a segunda parte do ataque deles, tá? Claro, tem uma coisa seríssima também, que é o terrorismo, tá? Que esse aqui é terrível. Realmente o objetivo aí é criar um terror, matar pessoas, né, destruir instituições, é uma coisa péssima também. E, claro, ainda tem a situação de perseguição e coação, né? Ou seja, são diversos objetivos terríveis, tá, que fazem parte dos ataques. Então, por isso que a gente tem que aprender como combater isso, ok? Assim, esse assunto é extremamente sério e é necessário que as empresas, governos e cidadão comum passem a dedicar mais energia para tratá-lo de forma específica. E é nesse caminho que você vai trilhar ao estudar sobre ameaças e vulnerabilidades da segurança da informação. Vamos ver alguns dos assuntos que nós vamos estudar aqui, tá? Então, aqui nós vamos estudar, né, sobre ameaças e vulnerabilidades. Primeiro, nós vamos definir, isso é importantíssimo a gente saber do que se trata, né, concretamente, né, ameaças e vulnerabilidades. Nós vamos estudar os tipos, tá? Então, isso é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, nesse conteúdo, né, nós vamos aprender isso aqui, tá? Nós vamos aprender também sobre os ataques cibernéticos, como é que eles funcionam, quais são os tipos, algumas histórias, né, sobre eles, tá? Tem um ataque em especial que ocorre também com muita frequência, tá? Esse aqui, ataque de negação de serviço. Esse ataque é muito perigoso porque normalmente ele é feito em algumas etapas, tá? Na primeira etapa é você negar o serviço. Aí o que acontece? Né? Nesse momento, a vítima ela acaba direcionando toda a energia para poder restabelecer o serviço e quando ela concentra, né, assim, nesse trabalho de restabelecer o serviço, aí o atacante faz a segunda parte, ou seja, ele distraiu a vítima, agora ele vai continuar, né, a aplicar o golpe. E aí também temos, obviamente, a engenharia social, que, enfim, aqui nesse caso, o atacante, ele começa a estudar padrões das pessoas, assim, como é que esse fulano aqui age, né? E aí, a partir do entendimento do padrão da pessoa, do comportamento, ele começa a montar um ataque que, enfim, obviamente vai criar um problema seríssimo aí para a vítima, ok? Então,
Ao estudar esse assunto, você vai perceber que existem muitas questões que envolvem basicamente de conscientização dos usuários. Mas há outras questões que precisam de aprofundamento técnico. Então, estude o conteúdo com calma, tente contextualizá-lo no seu dia a dia e faça uma busca de como o mercado de trabalho enxerga o profissional dessa área. Tenha certeza de que qualquer empresa que trabalhe com sistemas eletrônicos precisa de profissionais que conheçam sobre como combater ameaças e vulnerabilidades à segurança da informação. Portanto, invista no seu conhecimento e pense como você pode aplicá-lo no dia a dia. Bem, agora é com você. Desejo-lhe ótimos estudos e muito sucesso. Bons estudos e até mais. Olá, nesse vídeo farei uma introdução às boas práticas de segurança da informação. A segurança da informação nunca foi tão importante como é atualmente. Existem muitos motivos para isso. Um desses motivos é porque mais pessoas passaram a utilizar serviços eletrônicos, especialmente através de smartphones, onde a pessoa pode fazer uma compra online, uma operação financeira no banco ou acessar uma rede social. Da mesma forma que houve um aumento do uso dos serviços eletrônicos por parte do grande público, em geral, também aumentou bastante a quantidade de empresas que passaram a utilizar esses serviços. E isso realmente foi algo muito bom. Agora, temos mais facilidade para comparar produtos e serviços, trabalhar de forma mais eficiente, além de ter acesso a muitas opções de estudo e lazer através do uso da tecnologia. Mas lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Brincadeiras à parte, a popularização do uso dos serviços eletrônicos, infelizmente, também atraiu cybercriminosos. E para ficar bem claro para nós, esses indivíduos são maus, roubam dinheiro das pessoas e destroem vidas. Vamos ver alguns dos principais motivos por que os cybercriminosos conseguem ter sucesso no ataque deles. Então, alguns dos motivos, né, que justificam, né, o sucesso dos cybercriminosos, e para deixar bem claro, isso é uma coisa péssima, tá, que eles tenham sucesso, então, está relacionado à falha de segurança física e lógica, tá? Então, nem sempre a pessoa responsável por essa área, às vezes nem existe a pessoa responsável por essa área, que é uma coisa terrível, né? Uma pessoa, você está num ambiente, né, que trabalha com tecnologia da informação e você não tem uma pessoa responsável especificamente por esse tipo de situação, tá? Infelizmente, isso é uma coisa muito comum. Mas, além disso, às vezes, né, existe sim essa pessoa, tá? Mas, assim, existem falhas ali. E essas falhas, obviamente, são exploradas, né, pelos cybercriminosos, tá? Outra questão são a vulnerabilidade de programas, tá? Isso é uma coisa que, infelizmente, também ocorre com muita frequência. E algumas dessas falhas são, inclusive, conhecidas. Entra de novo no ponto que a gente falou. Olha, pela falta de uma pessoa responsável por isso, né? Pelo tratamento da segurança da informação, muitos desses problemas conhecidos simplesmente não são tratados, tá? Porque as empresas, elas percebem que aconteceu um problema, né? Elas lançam lá uma versão atualizada para corrigir aquele problema, mas tem que ter alguém que faça isso, tá? E se não existe essa pessoa, aquele problema ele passa a ser conhecido e não tratado. E é claro que isso aí chama, obviamente, a atenção, né, de pessoas que querem cometer crimes, tá? Outra questão, tá? Infraestrutura mal configurada. Hoje em dia a gente está vivendo uma época, né, em que a computação, a gente trabalha o tempo todo com configurações, né? Os sistemas estão configurando cada vez mais complexos para dar facilidade para o usuário final, né? Ou seja, para o usuário final é fantástico, porque ele anda aqui com o smartphone dele, resolve a vida dele toda, isso é uma coisa muito boa para ele. Mas para quem está no bastidor, né, assim, a gente que faz aquele trabalho todo ali, né, de desenvolvimento, né, de configuração, isso é bastante complexo, tá? E isso, obviamente, envolve bastante estudo. Então, assim, ter uma infraestrutura mal configurada também é uma situação que favorece demais, tá, o sucesso dos ataques. Tá? Outra questão, falta de conscientização e capacitação dos indivíduos. Isso aqui já é uma questão relativamente simples, né, de ser tratada, mas que também não acontece na prática. As pessoas têm que entender que elas são responsáveis pelos dados delas. Elas são responsáveis pelos dados que elas estão assim, trabalhando, né, dentro de uma empresa, por exemplo. Tá? Então, mas isso não pode ser dito somente assim de boca. Precisa um processo formal, né, para treinar as pessoas, para capacitar as pessoas, para conscientizar as pessoas, tá? Outra questão, assim, a ausência de controles de acesso, tá? Ou seja, o controle de acesso, ele dá uma autorização para as pessoas acessarem determinados serviços, produtos, tá? Somente se ela tiver, né, permissão para isso, tá? Então, veja só, você não ter esse tipo de controle, né, formalizado,
tá? Isso também é uma situação que favorece demais o sucesso de um ataque. Outra questão, né? Ou seja, é o que a gente falou até ali no começo, né? Ou seja, é inacreditável que isso ocorra ainda com a grande frequência, né, que ocorre hoje em dia, mas é uma verdade. Existem muitos lugares que simplesmente não existe, né, planos de gerenciamento de segurança, tá? Talvez você esteja me ouvindo aqui agora e esteja pensando, opa, eu trabalho num lugar assim, então muita atenção, tá? É possível que isso aqui realmente esteja bem próximo, muito mais próximo do que a gente pensa, tá? E ficar atento a esse tipo de situação aqui também, né? E a outra, claro, é falta de planos, né, de continuidade, de conformidade, tá? Que isso aqui é o seguinte, olha, tá, aconteceu o problema, e agora, o que é que eu faço? Então, se não existe, tá, também é uma situação que favorece demais o sucesso dos ataques, tá bom? Então, ao estudarmos o assunto boas práticas de segurança da informação, vamos abordar diversos aspectos que precisamos tratar para construir um ambiente seguro, tanto do ponto de vista tecnológico, como da capacitação das pessoas. Vamos ver alguns dos assuntos que vamos estudar aqui, tá? Então, quando a gente for estudar aqui, esse assunto a gente vai... Primeiro, né? Quais são as boas práticas de segurança da informação? Então, aqui nós vamos realmente enumerar essas práticas aqui, tá? E vamos, obviamente, explicar como é que isso aqui funciona. Outra coisa que você vai estudar aqui nesse assunto, tá? Sobre controle de acesso, antivírus e backup. Isso também é importante. Existem vários tipos, né, de backup, né? Vários tipos de antivírus, tá? Assim, enfim, que serve para combater também os diversos tipos de vírus, tá? E os controles de acesso são importantes, né? Para você dar permissão somente para quem realmente deve acessar que tipo de dado, tá? E aqui também, nesse assunto aqui, a gente vai estudar sobre criptografia, tá? Obviamente, a gente não vai entrar no detalhe do algoritmo, mas a gente vai entender o processo desses algoritmos e sobre certificado digital, tá bom? Então, em cada um desses assuntos, nós abordamos conceitos e exemplos que vão nos ajudar a entender melhor o que existe em termos de solução tecnológica. Assim, ao final desse estudo, precisamos desenvolver um pensamento proativo para identificar como podemos criar um ambiente seguro. Portanto, a minha sugestão para você é: estude de forma disciplinada sobre boas práticas de segurança da informação. Aprofunde seus conceitos e pesquise como você pode aplicá-los para resolver problemas reais. Lembre-se, estudar exige disciplina. Ao estudar sobre boas práticas de segurança da informação, você está se capacitando para ser um agente de transformação da sociedade. Desejo-lhe ótimos estudos e faça a diferença com o que você aprendeu. Até mais! Olá! Nesse vídeo, farei uma introdução à gestão de continuidade do negócio. Problemas acontecem. Provavelmente, você já ouviu uma versão um pouco mais pesada que isso, não é? Pois é, infelizmente é uma verdade tanto na vida pessoal como no mundo corporativo. O tempo todo nos confrontamos com problemas de ordem financeira, de saúde, quebra de equipamentos, tentativas de fraudes. Ou seja, é muita coisa. É claro que a primeira ação que devemos tomar é desenvolver um projeto preventivo que contenha medidas para prevenir a ocorrência dos problemas. Mas, ainda assim, isso não elimina a chance que eles ocorram. E é aí, o que fazer nesse caso? Bem, as medidas preventivas sempre devem ser tomadas, mas junto com elas precisamos traçar um plano que permita que possamos realizar nossas atividades mesmo quando os problemas ocorrerem. O nome dessa abordagem é Plano de Continuidade de Negócios. O Plano de Continuidade de Negócios nos ajuda a formalizar os procedimentos que precisamos realizar para minimizar os efeitos das ocorrências de problemas. Vamos dar uma olhada aqui no slide que preparamos com alguns exemplos abordados pelo Plano de Continuidade de Negócios, tá? Então, em vez de ficar falando todo o tempo, né, Plano de Continuidade de Negócios, a gente normalmente utiliza a sigla, tá? Ou seja, o PCN, tá? Então, quais são, né, os elementos que são abordados pelo PCN, tá? Então, a gente tem que responder perguntas do tipo, o que fazer se houver perda de dados? Ou seja, dentro do PCN, nós vamos encontrar respostas, né, para esse tipo de situação. Ah, é bom que isso ocorra? É óbvio que não é, isso é péssimo. Mas pode acontecer? Pode. E aí, o que é que você vai fazer? Ou como é que você está se protegendo, tá, para evitar que isso ocorra? Mas assim, só que você tem que ter as duas abordagens. A abordagem preventiva, ou seja, eu
vou evitar o máximo possível que as coisas ocorram, mas se elas ocorrerem, o que eu faço? Então, né, no PCN você vai tratar esse tipo de coisa. Outro ponto aqui, qual o procedimento adotar se houver um desastre natural? Acontece também, assim, ou seja, às vezes temos chuvas muito fortes, às vezes incêndios, coisas do tipo. E aí, o que se faz num caso desse tipo? Também isso deve ser pensado, tá? Porque quando essas coisas não são pensadas, elas são improvisadas. E a improvisação, ela é sempre muito perigosa. Tem que existir um processo formal. Outro ponto aqui, como mitigar variações significantes de despesas. Também é uma coisa importante. Eventualmente, existem flutuações, principalmente na área de tecnologia, tá? Assim, muita coisa é importada, então, de repente, ficou muito caro um determinado insumo e você precisa daquilo ali bastante para poder prestar o teu serviço. Então, o que se faz disso aqui? Ou seja, você precisa de alternativas. Novamente, precisa de um processo formalizado aqui pelo PCN, tá? Como reduzir os potenciais prejuízos de ataques cibernéticos. Uma outra situação que também tem que ser pensada. Como garantir que contratos sejam cumpridos, mesmo na ocorrência de reveses? Também tem que ser pensado sobre isso aqui, tá? Como manter o engajamento dos colaboradores para resolver eventualidades. Isso aqui é muito importante, vamos até dar um certo destaque, porque essa parte de engajamento significa o quê? As pessoas estão reunidas, elas estão, assim, têm o mesmo objetivo, tá certo? As pessoas têm o mesmo objetivo. Então, como é que você faz, né, para manter essa energia, né, ou seja, essa sinergia entre os indivíduos, tá bom? Para resolver problemas. Engajamento é uma palavra que eu gosto muito, tá? Engajar significa estar juntos para alcançar o mesmo objetivo. É a vontade de querer resolver junto com a capacidade de fazer. Por isso mesmo, aprender sobre gestão de continuidade de negócio vai abrir a sua mente para visualizar uma quantidade gigantesca de soluções para diversas situações diferentes. Vamos ver alguns dos assuntos que vamos estudar aqui. Então, nesse conteúdo aqui, tá? A gente vai estudar sobre, primeiro, o que é, né, o plano de continuidade de negócio, ou seja, o que é o PCN, a gente vai formalizar esse processo, tá? Como é que a gente desenvolve o PCN. Nós vamos aqui associar o PDCA, tá? Que é também muito importante, né? Muito conhecido, tem um monte de aplicações sobre isso, né? Dentro desse contexto aqui do PCN. Nós vamos falar sobre o plano de recuperação de desastres, outro ponto também que nós vamos abordar aqui, né, nesse conteúdo, sobre política de gestão de continuidade de negócios, tá? E claro, né, vamos falar sobre o próprio ITIL aqui, tá certo? Ou seja, no contexto, tá, de gerenciamento de continuidade. Bem, ao longo desse estudo, você vai aprender sobre diversos procedimentos e planos fundamentais para garantir que os negócios de uma organização sejam bem-sucedidos, mesmo que ocorram diversos problemas no caminho. Siga meu conselho. Contextualize o que está aprendendo para tornar o seu aprendizado mais eficiente. Procure oportunidades no mercado, tente aplicar o conhecimento que você adquiriu no seu dia a dia, tá? E assim, lembre, a sociedade como um todo precisa de profissionais capacitados para ajudar a resolver problemas. Então, estude com dedicação sobre gestão de continuidade de negócios e seja um agente de transformação. Bem, agora é hora de estudar. Desejo-lhe muita energia e sucesso. Faça a diferença com o que você aprendeu. Olá! Nesse vídeo, farei uma introdução à gestão de risco. No dia a dia, nos deparamos com muitas situações com as quais não podemos prever exatamente o que vai acontecer. Quando os acontecimentos podem levar a problemas, então estamos lidando com a situação de risco. Provavelmente o exemplo mais simples para explicar risco seja o de investimentos. Quando acessamos uma corretora, ela nos dá estimativas sobre o retorno de um investimento. Especialmente no caso de investimentos de renda variável, não há como oferecer certezas de que aquele investimento realmente ele vai ter o desempenho conforme o esperado. Então, por que fazemos esse tipo de investimento? Bem, fazemos esse tipo de investimento porque nós somos atraídos pelo retorno que eles podem nos dar e porque acreditamos que podemos fazer uma gestão dos riscos. E é exatamente essa ideia que aplicamos no mundo corporativo. Sendo mais específico ainda, vamos pensar no caso de empresas que trabalham com tecnologia da informação. Existem diversos riscos a que estamos expostos. Vamos ver alguns exemplos desses riscos, tá? No slide que nós preparamos.
Nós temos aqui o erro humano, isso aqui é um risco a que as empresas realmente estão sujeitas, tá? Isso aqui pode acontecer realmente de forma mal intencionada ou simplesmente porque a pessoa não tinha o treinamento adequado. Mas os problemas, infelizmente, né, eles podem acontecer e podem ter uma repercussão muito grande. Outro risco é o de espionagem. Nesse caso aqui, realmente existe a intenção de prejudicar, existe uma intenção de roubar algum tipo de dado, algum tipo de informação importante da empresa. Outro risco, roubo físico. Esse aí é bem claro, né? Assim, ou seja, está roubando um equipamento, tá? Da empresa, um ativo físico. O outro risco aqui é o phishing. Esse aqui também está muito relacionado aqui ao erro humano. O phishing, o que ocorre? É um e-mail, tá? Que nesse e-mail você tem características que realmente parece ser um e-mail verdadeiro, tá? Por exemplo, de um banco, aí fala, olha, clica aqui que você vai ter que atualizar o seu dado, alguma coisa do tipo, ou você acabou de ganhar uma promoção, mas precisa terminar de cadastrar os seus dados. Quando a vítima faz esse tipo de coisa, tá? Aí vem lá o bandido lá, rouba os dados da pessoa e cria um problema seríssimo para ela, tá? Outro risco também, né, muito perigoso, tá? Esse aqui, né, dos botnets. Botnets são o quê? São realmente programas organizados para prejudicar literalmente, né, um sistema como um todo, tá? Aqui, ou seja, literalmente são redes, tá, de programas assim que tem como objetivo, né, assim, prejudicar o sistema como um todo. E aí, normalmente eles atuam até muito aqui, tá certo? Assim, junto com os ataques distribuídos de negação de serviço. O que ocorre aqui, tá? Aqui é uma situação que normalmente tem 2 níveis esse tipo de ataque. Na primeira parte, o que o atacante faz? Ele vai prejudicar, por exemplo, tem aqui um site que oferece um determinado serviço e aí simplesmente essa página para de funcionar. Poxa, para de funcionar, ou seja, os clientes não estão acessando aqui e aí o que as pessoas da empresa fazem? Vocês vão colocar toda a energia para resolver esse problema porque ele é emergencial, ele acabou de acontecer, ele tem que ser resolvido. Os clientes não conseguem acessar, tá? E isso já está gerando diversos problemas. Só que nesse momento, o que o atacante percebe? Olha, as pessoas estão distraídas para resolver esse problema. Então, ele tem a oportunidade de atacar em outras áreas que as pessoas não estão observando dentro da empresa, tá? Outro problema aqui, né, assim, associado também a esses riscos a que as empresas estão expostas, é o de ransomware, tá? Nesse caso aqui, o que ocorre? Você tem aqui um programa que invade também, enfim, o sistema do usuário, e aí ele vai criptografar os dados. E, normalmente, em seguida, o atacante ele pede um resgate. Só que quando a pessoa paga esse resgate, não necessariamente ela vai ter os seus dados de volta, tá? Então é uma situação terrível, extremamente perigosa e, infelizmente, muito comum também de ocorrer, tá? E, claro, de um modo geral, né, os ataques, eles continuam avançando constantemente, de forma persistente, tá? É claro que existem muitos outros riscos a que as empresas que trabalham com tecnologia da informação estão expostas. Por isso mesmo, é importante termos procedimentos formais para lidar com eles. E é exatamente isso que você vai estudar com gestão de risco. Vamos ver aqui alguns assuntos que nós vamos estudar, né, aqui nesse assunto aqui, tá? Então, vamos lá. O que você vai aprender aqui? Você vai aprender sobre vulnerabilidades, ameaças e ataques, ou seja, quais são os conceitos e exemplos também, tá? É importante a gente fazer essa diferenciação aqui. Outra coisa, quais são os pilares da segurança da informação, quais são os sistemas de gestão de risco, tá? Como é que a gente pode formalizar, né, esse processo, tá? Aqui, obviamente, né, complementando aqui, né, ou seja, o processo de gestão de riscos, as medidas de controle de proteção, quais são elas, e também, obviamente, uma parte muito importante, principalmente no mundo corporativo, é a governança, risco e compliance, ok? Bem, no estudo de gestão de risco, você vai aprender a identificar situações que podem causar problemas e, a partir disso, poderá traçar procedimentos formais para mitigá-los. É uma oportunidade muito interessante de você visualizar aplicações práticas e como é que você pode atuar nesse tipo de mercado. Sem dúvidas, é um fato que as organizações, de um modo geral, precisam lidar com reveses de uma forma eficiente que reduza os efeitos deles. Então, você está fazendo a coisa certa ao estudar com dedicação sobre a gestão de risco, pois é uma demanda real que precisa de profissionais com boa base acadêmica e com capacidade de resolver problemas. Bem, agora é com você. Desejo-lhe bons estudos e muito sucesso. Olá! Nesse vídeo, farei uma introdução às normas de segurança da informação.
Todos nós temos uma noção clara da importância da segurança da informação. Não é à toa que, constantemente, ouvimos falar sobre o valor dos dados e como pode ser perigoso que caiam nas mãos de cybercriminosos. Mas ter apenas consciência da importância dos dados não é suficiente para se proteger. No dia a dia, precisamos de procedimentos formais que estabeleçam o gerenciamento do ciclo de vida dos dados. Isso vale para nós cidadãos e para empresas públicas e privadas e qualquer instituição que trabalhe com dados. Em especial, é muito importante ter esses procedimentos formalizados, pois precisamos garantir que eles funcionem bem em ambientes que demandem por escala, ou seja, que gerenciem grandes volumes de dados e, como consequência, são naturalmente complexos. Vamos ver alguns dos procedimentos que nos ajudam a criar um ambiente seguro, tá? Então, vamos lá. Então, claro, né, a gente entendeu aqui a importância dos dados, estamos falando sobre procedimentos formais para trabalhá-los, para trabalhar com eles. Nesse sentido, vamos lá, os procedimentos seguros, o que que tem que ter, né? Então, fazer backup, tá? Ou seja, a gente sempre tem que ter uma cópia dos dados, porque de uma hora para outra a gente pode perder por algum motivo, um problema de hardware, tá? Um problema natural. Então, a gente tem que ter esse procedimento, porque se perdemos os dados, o que a gente faz? A gente tem que ter uma forma de recuperar, tá? Usar senha forte. Jamais vamos usar senha do tipo 1, 2, 3, 4, tá certo? Por favor, nunca isso, tá? Então, isso aqui é uma coisa realmente muito importante. Mas, ao mesmo tempo que é importante ter senha forte, também tem que ter cuidado, porque, assim, se a senha for muito complicada, e o usuário esquecer, aí começa a anotar, tá? E aí é uma coisa perigosa também. Outra coisa, né? Ou seja, tomar medidas preventivas ao trabalhar remotamente, isso aqui é uma coisa importante. Outra, nunca clicar em links de e-mail suspeitos, isso aqui é perigosíssimo, né? E é um erro, assim, é um tipo de ataque que ocorre com muita frequência. Outra coisa importante aqui em termos de procedimentos seguros é instalar antivírus, tá? E proteção contra malware, tá? Claro, assim, você está trabalhando, a gente está falando em segurança da informação, tá? Então, segurança da informação tem que ter proteção ali no seu computador. Outro, não deixar dados eletrônicos, né? Assim, tanto dados eletrônicos ou não, né? Ou seja, qualquer tipo de dado e que tenha alguma informação que seja valiosa para você, tá certo? Sem vigilância. Então, você tem que ter, sim, uma forma de proteger os seus dados. Ele não pode ter acesso, qualquer pessoa ter acesso aos seus dados, tá? Assim, só pode ter acesso aos seus dados quem você queira, tá? Ou, se não, esse dado não for importante, então você nem deveria estar lidando com eles ali, tá? Ou seja, tem que ter isso aqui também como um procedimento seguro. E, obviamente, né, verificar a segurança, né, da sua Wi-Fi, tá? Isso é muito importante. É claro que esses procedimentos que vimos são apenas alguns exemplos do que precisa ser feito para criar um ambiente seguro. Existem muitas outras ações que devemos implementar e é exatamente isso que você vai estudar com normas de segurança da informação. Vamos ver alguns dos assuntos que vamos estudar aqui, tá? Então, o que você vai aprender aqui nesse assunto aqui, tá? Você vai aprender sobre a ISO IEC 27001, tá? A ISO IEC 27002. E o que você vai estudar aqui especificamente? Você vai estudar sobre as finalidades e os benefícios, né, dessas normas técnicas, tá? Então, tenha certeza, isso aqui é norma técnica. É leitura chata e tal. Bem, faz parte, né? Você precisa o quê? Formalizar procedimentos. E aí, claro que ao estudar isso aí, você vai entender melhor, assim, ou seja, qual a importância disso. Aí você vai começar a encontrar situações em que isso se encaixam bem, tá? Então, realmente, é importante estudar isso aqui e entender que esse teu estudo não é só para decorar. É para você ver, poxa, eu estou estudando isso, mas serve para quê? Onde que isso se encaixa, tá? E é claro que a gente trata isso aqui, né? Nesse assunto aqui, tá bom? Aí aqui, obviamente, nós vamos falar sobre os termos, definições, requisitos, certificados, tendências. Tudo isso faz parte, né, dentro desse processo que você vai estudar. Aí ainda, né, sobre as normas aqui, né, ou seja, a ISO IEC 27001 e ISO IEC 27002, nós vamos aprender, né, ou seja, onde aplicar essas normas. E claro, né, a gente tem lá um estudo de casos também para a gente poder entender assim melhor como é que isso aqui funciona na prática, tá bom? Então, ao longo desse estudo, você vai aprender muitas normas. Então, para tornar o seu aprendizado mais eficiente, tente contextualizar o que está aprendendo com a realidade de diversas empresas espalhadas pelo Brasil. Faça uma análise das oportunidades de aplicação do seu conhecimento, tá? E pense, será que você não pode se especializar nessa área e dar treinamentos no futuro? Sem dúvidas, o melhor investimento que você pode fazer por você mesmo é na aquisição e aplicação de conhecimento. Então, estude com dedicação sobre normas de segurança da informação e pense como pode aplicá-las no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal. Bem, agora é hora de estudar.
Desejo-lhe muita energia e sucesso. Faça a diferença com o que aprendeu.